nome é Diógenes, sou professor de Física e hoje a gente vai ver o estudo da dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica, que estuda os movimentos e os fatores que os produzem e modificam. Uma grandeza importante dentro da dinâmica é o conceito de força. E a gente vai começar definindo força. Então, força é um agente físico capaz de produzir aceleração, que seria o efeito dinâmico da força, ou a deformação de um corpo. Então, resumidamente, esse ente físico chamado força é uma grandeza vetorial. Essa grandeza vetorial ela possui módulo, direção e sentido. A gente sabe que existem dois tipos de grandeza: grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, só para resumir, as grandezas escalares elas são definidas com um módulo e a unidade medida. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar. Para definir essa grandeza, massa, basta você colocar um valor, um módulo e a unidade medida. Por exemplo, 20 kg. Então você consegue definir completamente a grandeza da massa. É uma grandeza escalar. Agora, uma grandeza vetorial, para que seja possível definir completamente essa grandeza, você precisa de três fatores, além da unidade medida. Você precisa do módulo, do valor, né, da intensidade, da direção e do sentido. Por exemplo, a grandeza força é uma grandeza vetorial, e para você definir, por exemplo, a força é medida em newtons, é a unidade medida de força no sistema internacional. Se você colocar 20 newtons, além de colocar o módulo e a unidade medida, você precisa definir a direção dessa força. E é por isso que a gente coloca sempre uma seta que representa esse vetor força, a direção e o sentido da força que você está aplicando sobre o corpo. Então, a força é um exemplo de grandeza vetorial. Ok? Então, se fosse uma grandeza vetorial, para ser definido precisa de módulo, o valor, a direção e o sentido. E ela aparece na interação entre dois corpos. Então você tem a interação entre dois corpos, e aí essa interação é que a gente define como uma força. E ela provoca aceleração ou deformação dos corpos. Então aqui eu tenho um desenho, por exemplo aqui. Se você tem um objeto de massa M, né, de uma determinada massa, se você aplica uma força, esse objeto vai se deslocar e ela vai provocar aceleração, vou chamar de A, aceleração desse objeto. Então, para acelerar, você precisa aplicar uma força sobre esse objeto. O que seria a aceleração? A aceleração, esse A, aceleração em cinemática é modificar a velocidade do objeto. Então, quando você varia a velocidade do objeto no tempo, existe uma aceleração, e essa aceleração foi provocada pela força que você aplicou. Então a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então quem provoca a aceleração do corpo, ou seja, a mudança da velocidade, é a força. E a força que a gente vai chamar futuramente de força resultante. Ok? Então, definido esses conceitos iniciais, aqui também eu tenho uma mola, e quando você aplica uma força esticando ou comprimindo essa mola, você também devido a essa força, você provoca a deformação da mola. Então, deformação e aceleração são consequências da aplicação de uma força sobre um corpo. Então, definidos esses conceitos iniciais, a gente vai definir duas situações muito comuns em que você aplica uma força sobre um corpo de massa M. Por exemplo, situação número 1, quando essa força é paralela ao deslocamento, então existe aqui um deslocamento para a direita, vou chamar de D, e quando a força é paralela ao deslocamento, essa força provoca uma aceleração, e a gente ainda vai estudar as leis da dinâmica, as principais leis da dinâmica, são as leis de Newton. Então eu vou só adiantar a fórmula que a gente consiga calcular a aceleração desse corpo em função da força e da massa, que seria a segunda lei de Newton. Então, quando você tem uma força paralela ao deslocamento, essa força
é chamado de força resultante. Então, a força resultante, vou chamar de FR, seria a força que provoca a aceleração do corpo de massa M. Seria o F. E ela é proporcional à aceleração dessa força resultante. Então, a massa vezes a aceleração. Essa é a força resultante. Agora, quando você aplica na situação número 2, você aplica uma força sobre um corpo. O deslocamento continua sendo na horizontal aqui. Você tem um deslocamento na horizontal. Mas a força que você aplicou não é uma força paralela ao deslocamento. Ela tem um certo ângulo em relação à linha do deslocamento. Então, quando você aplica uma força que tem um certo ângulo em relação ao deslocamento, existe aqui uma aceleração, né? Consequência da aplicação dessa força. Só que a força que está acelerando esse corpo na direção do deslocamento não é exatamente a força F que você aplicou, é uma componente dessa força. Então, como força é um vetor, você pode decompor uma força em componentes, no eixo X e no eixo Y. E é isso que a gente tem que fazer aqui. Então, só mostrando aqui, eu tenho que a força aplicada é F, azul, eu tenho um componente na direção X, vou chamar de Fx, e componente dessa força na direção Y. Ou seja, o vetor força F tem componente X, chamada direção Y, que é a direção do X, chama I chapéu, e a componente Y na direção J, que é do Y, representa a direção dos dois eixos. E para você calcular as componentes X e Y da força principal, em função do ângulo, você pode usar aqui, considerando esse pequeno triângulo retângulo aqui, que você tem a componente Fx, que é projetando a força F no eixo X, e tem a componente Fy, que é a projeção da força F no eixo Y. E aí você tem um pequeno triângulo retângulo, é só calcular o seno e o cosseno. E aí você pode calcular, por exemplo, o seno de alfa, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é a própria força F, implica que a componente Y da força, Fy, é a força principal vezes o seno do ângulo. Essa fórmula é fixa, e a gente, sempre que for necessário decompor uma força no eixo Y e no eixo X, você pode usar fixo, nesse caso é fixo esse valor. E se você calcular o cosseno desse ângulo, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que é Fx, a projeção da força no eixo X, dividido pela hipotenusa, que é a própria força F, nesse triângulo retângulo. E isso implica que a força Fx, que é a componente da força, projetada no eixo X, é a força principal vezes o cosseno. Cosseno de alfa. Então, essa é a componente no eixo X e a componente no eixo Y. Ok? Então, essas são situações que podem acontecer quando a força é paralela ao deslocamento e quando a força tem um certo ângulo em relação ao deslocamento do corpo. Ok? Então, nesse caso, que a força que você está aplicando não é paralela ao deslocamento, ela tem um certo ângulo, ela tem uma certa direção diferente de zero em relação ao deslocamento. Então, a força resultante nesse caso, se a aceleração é horizontal para a direita, a força resultante é a força Fx, que é a componente da força F, que é a principal. Então, você pode escrever, nesse caso, a força resultante, que acelera o corpo para a direita, é a componente Fx. E aí eu vou poder escrever a massa, segundo a definição da segunda lei de Newton, né? A força Fx vai ser igual à massa do corpo, esse corpo tem massa M, vezes a aceleração adquirida. Então, nesse caso, a força resultante é a componente. Então, a unidade de força no sistema internacional
o SI, né, Sistema Internacional de Unidades. A unidade de força vai ser o Newton, em homenagem a um cientista, Isaac Newton, que propôs as 3 leis da mecânica, e que a gente vai estudar em seguida. Então, força é dada em newtons, essa é a unidade que a gente vai usar. Aqui tem um exemplo da linguagem, né, como a gente vai calcular a intensidade de uma força. Então, aqui tem, por exemplo, uma força de 40 newtons é aplicada num corpo, provocando a aceleração desse corpo. Ou seja, essa força aí é a força resultante que provoca a aceleração. Então eu posso escrever 40 newtons assim, né? F igual a 40 newtons, N maiúsculo. E além do valor do módulo e da unidade de medida, que é o newton, eu preciso definir a direção e o sentido, já que força é uma grandeza vetorial. Eu tenho aqui, por exemplo, através do desenho, quando eu empurro um objeto, eu tenho que definir se a força é paralela ao deslocamento. Então, nesse caso aqui, a direção da força é horizontal. Então, vou dar mais esse dado aqui, horizontal. E o sentido para a direita, né? O desenho ajuda a gente definir o sentido para a direita. Okay? E a gente tem também, por exemplo, tipos de força, que durante o nosso curso de dinâmica a gente vai mencionar vários tipos de força, que são forças chamadas forças de contato e forças de campo. Então, o que seria forças de contato? Forças de contato são aquelas interações que surgem entre 2 corpos, por exemplo, quando existe um contato direto entre esses corpos. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui exemplos de forças de contato, a chamada força normal, que a gente chama de força normal, ela é perpendicular ao ponto de contato do corpo com a superfície, ou seja, perpendicular à superfície de contato. E além disso, a gente pode dizer que é uma força de contato, essa força normal. Além disso, se existe o contato do corpo com a superfície, existe outra força também, outra força de contato, que é a força de atrito, que a partir de um coeficiente de atrito da superfície de contato, a gente consegue definir e calcular essa força de atrito. Então existe também força de atrito, que são forças de contato, força de atrito. Então, exemplos de forças que dependem, onde existe o contato direto entre os corpos, contato direto. Ok? E o segundo tipo de força é a força de campo, que ela atua à distância. Então, não precisa ter o contato com o corpo para atuar. A gente pode dar um exemplo inicial. Por exemplo, eu tenho um objeto aqui na minha mão, né, uma bola de tênis, e ela tem uma certa massa. E a gente vai estudar com um pouco mais de profundidade depois, mas toda a massa, né, próxima à superfície da Terra, é atraída, né, ao centro da Terra através de uma força gravitacional, é a força peso. Então, existe uma força atuando nessa bola, ela está dentro de um campo gravitacional, e quando você deixa ela cair, ela naturalmente é atraída e ela vai em direção ao centro da Terra. Então, existe uma força gravitacional. E força gravitacional são exemplos de forças de campo, que atuam à distância, não precisa tocar no objeto, ela atua no objeto à distância. Então, você tem aqui exemplos de forças de campo, a força gravitacional, vou colocar aqui força gravitacional. Você ainda tem as forças de natureza elétrica, né? Força elétrica, que atua dentro de um campo elétrico, em cima de uma carga elétrica. Então, força elétrica. E força magnética. Quando você aproxima um ímã de um outro ímã, se os polos são diferentes, você vai perceber uma atração. Então, existe um campo magnético entre ímãs, e aí você tem uma força, que é uma força de campo. Então, força magnética também. Então, nesses casos aqui, não existe o contato direto dos corpos, essas forças atuam à distância, dentro de um campo
Pode ser um campo gravitacional, um campo elétrico ou um campo magnético. Tudo bem? Bom, então, como eu havia falado num conceito chamado força resultante, a gente vai a partir de agora definir o que seria força resultante e mostrar como calcular essa força resultante em vários casos, em alguns sistemas físicos diferentes. Então, o que seria a força resultante? Então, força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. Como força é um vetor, e no caso em que várias forças estão atuando sobre um corpo, para você calcular a força resultante dessas forças, você precisa somar. Só que não é uma soma comum, é uma soma vetorial. Então, força resultante seria a soma de todas as forças que estão atuando sobre um corpo, um corpo de massa m, por exemplo. E quando você soma essas forças vetorialmente, você tem como resultado a força resultante. Essa força resultante, por exemplo, ela vai acelerar esse corpo de massa m, vai produzir uma aceleração e vai fazer com que ele mude sua velocidade. Então, você tem esse significado para a força resultante, que é a somatória. Na verdade, ela produz o mesmo efeito de todas as outras forças aplicadas. Então, a força resultante não é mais uma força aplicada. Na verdade, a força resultante é a soma das forças que foram aplicadas, e o efeito que ela vai ter seria o mesmo efeito que todas as outras forças fazem sobre o corpo, ok? Então, eu tenho aqui um sistema de várias forças. Quando eu somo vetorialmente, eu tenho uma força resultante, e essa força resultante vai acelerar o corpo. Muito bem. Para calcular a força resultante, existem 4 casos diferentes que podem aparecer nos exercícios que a gente vai fazer futuramente. Então, como assim? Eu tenho aqui o primeiro caso. O primeiro caso é quando as forças aplicadas sobre um corpo estão no mesmo sentido. Se as forças estão no mesmo sentido aplicadas em um corpo, qual vai ser a força resultante? Nesse caso, eu vou somar as forças, ok? Então aqui eu tenho um corpo de massa m, e que, por exemplo, eu tenho duas forças aplicadas no corpo, estão aplicadas ao mesmo corpo, só que elas estão no mesmo sentido. Ou todas para cima, ou todas para baixo, ou todas para a direita ou para a esquerda. O importante é que elas estejam no mesmo sentido. Então a força resultante dessas duas forças aplicadas, se elas estiverem no mesmo sentido, é a soma delas. Então, no mesmo sentido você soma. Vou colocar essa palavra aqui para a gente lembrar. Força resultante você soma, se estiver no mesmo sentido é só somar as duas forças. Então a força resultante é a soma delas. Segundo caso, é quando as forças elas estão no sentido oposto. Ou seja, se você tem, por exemplo, duas forças aplicadas em sentidos opostos no mesmo corpo, sobre o mesmo corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo de massa m, eu tenho uma força, por exemplo, F2 para a direita e uma força F1 para a esquerda, ou seja, no sentido oposto. Nesse caso, para você calcular a força resultante, você não vai poder somar. Na verdade, é uma soma vetorial. Só que como tem uma força no sentido contrário, da primeira, essa força ela tem um sinal negativo. Então essa soma, no final das contas, é como se você estivesse subtraindo o módulo da primeira menos o módulo da segunda. Ou seja, a força maior menos a força menor. Ok? Então, para você calcular o módulo dessa força resultante, você pega a força maior e subtrai da força menor. No caso em que as forças estão no sentido oposto, ok? Então, sentido oposto, você subtrai. E aí você acha a força resultante, subtrai. Muito bem. Terceiro caso, forças perpendiculares. O que seria perpendicular? A gente já conhece essa ideia. Quando você tem forças perpendiculares, essas forças fazem um ângulo de 90 graus entre si. Então isso é forças perpendiculares. Nesse caso específico, quando você tem forças perpendiculares, seria isso aqui, a força resultante você pode usar nesse caso, vamos pegar aqui, existe a regra do paralelogramo. Se você traçar as paralelas do F1 e F2, você vai ter essa diagonal vai indicar a direção,
e o sentido da força resultante. Ou seja, você consegue, fazendo essa geometria, você consegue definir um triângulo, um pequeno triângulo retângulo, em que você tem um cateto adjacente a esse ângulo aqui, eu vou chamar de F2, e você tem um cateto oposto a esse ângulo aqui, eu vou chamar de F1. Ou seja, você tem um pequeno triângulo retângulo, e aí você pode aplicar, para calcular a força resultante, o teorema de Pitágoras, e é isso que a gente vai fazer. Ou seja, a força resultante ao quadrado é igual à força F1 ao quadrado, mais a força F2 ao quadrado. Então, no caso em que as forças são perpendiculares, a força resultante você aplica o teorema de Pitágoras. Ok? Aqui você aplica o teorema de Pitágoras. E a força resultante vai ser a nossa hipotenusa nesse pequeno triângulo retângulo aqui. Ok? E no quarto caso e último caso, em que você tem duas forças com um ângulo qualquer entre si. Então, novamente, se as forças têm o mesmo sentido, você soma. Se as forças têm sentidos opostos, você subtrai a maior da menor. Se as forças são perpendiculares, você usa o teorema de Pitágoras. Agora, se as forças fazem um ângulo qualquer entre si, né, existe um ângulo qualquer entre as duas forças, qualquer, diferente de 90 graus, você pode usar a lei dos cossenos, para o caso da física. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual à força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo entre as duas forças, entre esses dois vetores. Então você tem a lei dos cossenos, né, modificado, porque aqui no lugar de menos na matemática você usa mais aqui para forças. Então isso aqui é a lei dos cossenos. Vamos colocar aqui. Lei dos cossenos. E aí quando o ângulo é um ângulo qualquer, você tem um ângulo qualquer, você pode usar essa lei dos cossenos e você calcula a força resultante. Então são 4 casos diferentes para calcular a força resultante. Muitas vezes você tem que saber isso para poder depois calcular, por exemplo, a aceleração desse corpo. Porque aí você vai usar a segunda lei de Newton, que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Agora a gente vai calcular, fazer uma revisão, na verdade, dos 4 casos em que a força resultante aparece nos exercícios de física. Então, fazendo aquela revisão, a gente tem o primeiro caso, forças de mesmo sentido; segundo caso, forças de sentidos opostos, forças perpendiculares e forças fazendo um ângulo qualquer entre si. Você tem aqui um objeto, né, de uma certa massa, e você tem duas forças, e aí, olhando o desenho, você percebe que elas estão no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, forças no mesmo sentido, as forças, né, forças mesmo sentido, o que acontece? Você vai somar. Porque como a gente quer calcular a força resultante, a definição de força resultante é a somatória das forças, né, uma soma vetorial. Então existem maneiras de somar essas forças de forma vetorial e que você consiga achar a força resultante, né, o módulo dessa força resultante. Então, mesmo sentido, as forças você soma. Você tem duas coisas aqui, uma força de 12 newtons e outra força de 8 newtons. Então, qual vai ser o resultado? Vamos colocar aqui. Força resultante seria F1 mais F2. Portanto, é só somar F1 mais o valor da F2. Então, força resultante nesse caso, primeira questão, 12 newtons, é só somar direto, mais 8 newtons. E o resultado dessa soma vai dar 19, 20 newtons é a força resultante. Temos aqui uma força resultante de 20 newtons. Muito bem, agora segundo exercício. Você tem novamente um corpo de uma certa massa, e você tem duas forças aplicadas no corpo. Só que olhando o desenho você percebe que elas têm sentidos opostos. Você tem uma força F1 de 20 newtons para a direita e uma força F2 de 2 newtons para a esquerda. Então como é que você calcula a força resultante? Só lembrar,
forças opostas, né? Forças e sentidos opostos. Forças opostas, você tem que fazer, subtrai. Então, como você faz? Pega a força maior, subtrai da força menor. Então, a força resultante, vou colocar aqui do lado, é a força maior menos a força menor. Sentido oposto, subtrai. Então, a força resultante vai ficar, nesse caso, a força maior é 20 newtons, você coloca 20, menos a força menor, que é 2 newtons. Então, 20 menos 2. Sentido oposto, subtrai. E aí você vai obter força resultante, 20 menos 2, dá 18 newtons. Essa é a força resultante. Uma coisa importante antes de passar para a questão número 3, qual é o sentido e a direção dessa força resultante? Né? Se a força resultante é uma força que representa a soma das forças que estão atuando no corpo, qual é o sentido e a direção dessa força resultante no primeiro caso? Por exemplo, aqui, você tem duas forças F1 e F2 para a direita. Então a força resultante acompanha o sentido e a mesma direção dessas forças componentes, né? Dessas forças que atuam no corpo. Então a força resultante também está para a direita. Mesmo sentido. Ok? E no caso em que você tem duas forças em sentidos opostos, qual é o sentido da força resultante? A gente sabe o módulo, 18 newtons, é a subtração. Mas qual é o sentido e a direção dessa força resultante, de 18 newtons? Ela acompanha o sentido da maior força, 20 newtons, ok? Você tem uma força para a esquerda de 2 newtons, a força resultante acompanha o sentido da força de maior intensidade. A força resultante está para a direita também, ok? Muito bem. Agora, terceiro caso. Você tem aqui pelo desenho forças perpendiculares. Você tem aqui um ângulo de 90 graus entre as duas forças. São forças perpendiculares. Então a gente usa o teorema de Pitágoras, ok? Então vai ficar assim. Força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Então a força resultante ao quadrado vai ficar. A força 1 ao quadrado, a força 1 vale 3 ao quadrado, pela fórmula, mais a força 2 vale 4. 4 ao quadrado, né, pela fórmula. E aí vamos fazer a conta. Força resultante ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Quando você soma, você tem que a força resultante é igual a 25. É o resultado dessa soma. Só que como a força resultante é ao quadrado, você vai tirar esse 2 se transforma na raiz quadrada desse resultado. Então a força resultante vai ser a raiz quadrada de 25. Ok? Esse 2 se transforma na raiz quadrada desse termo, desse número. A raiz quadrada de 25 é 5. Então 5 newtons é a nossa resposta. Então, a força resultante nesse caso aqui, ela tem 5 newtons na intensidade dela. Tudo bem? E nesse último caso aqui, você tem um ângulo de 60 graus. Você tem duas forças de intensidade de 10 newtons. Mas nesse caso, o ângulo entre as forças é um ângulo qualquer, diferente de 90 graus. Então vamos usar a lei dos cossênicos. Então a força resultante ao quadrado é a força 1 ao quadrado, vezes a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1, vezes a força 2, vezes o cosseno do ângulo. O ângulo aqui é 60 graus, então vai ser o cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Uma tabela também vai ser dado esse cosseno, tá? Então vai ficar força resultante ao quadrado. A força 1 vale 10 ao quadrado. A força 2 também vale 10, nesse caso, ao quadrado, mais 2 vezes, que é da fórmula, força 1 que é 10, vezes a força 2 que é 10. E o cosseno de 60, ele é, na tabela, o cosseno de 60 é igual a meio. Ok? Então você coloca meio aqui, o cosseno de 60 é meio. Na tabela de senos e cossenos, o cosseno de 60 é meio. E aí vamos fazer a conta. Força resultante ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100.
mais 10 ao quadrado é 100, mais 2 vezes, 10 vezes 10 dá 100, então 2 vezes 100, 200, ok? 10 vezes 10 dá 100, 2 vezes 100 dá 200. Dividido por 2, porque tem vezes meio, então isso aqui vai ficar força resultante ao quadrado é igual 200 por 2 dá 100, então vai ficar 100 mais 100 mais 100 dá 300. E novamente aqui, como a força resultante está ao quadrado, esse 2 se transforma na raiz quadrada de 300. Então a força resultante nesse caso é a raiz quadrada de 300. Então sempre que for o terceiro caso, teorema de Pitágoras ou lei dos cossenos, você no final tem que tirar a raiz quadrada do número, ok? Sempre aparece a raiz quadrada. Nesse caso vamos deixar assim mesmo. O resultado da força resultante, raiz de 300 newtons. Tudo bem? Então, assim, é dessa forma que a gente aplica aquelas fórmulas dos 4 casos em que você precisa calcular a força resultante somente. Tudo bem? Então, dando continuidade ao estudo da dinâmica, a gente vai falar de uma força especial, chamada força-peso. E como peso é uma grandeza vetorial, é uma força, existe outro conceito que é bastante confundido com esse conceito de peso, que é o conceito de massa. Então, peso e massa são conceitos que muitas vezes o aluno tem dificuldade de entender a diferença entre eles. Então, vamos começar falando do peso. O que seria o peso? Eu tenho aqui uma força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. Então, a Terra, a Lua ou qualquer outro planeta, ou satélite como a Lua, exerce uma força gravitacional sobre os corpos próximos a ele. Então você tem, no caso da Terra, a gente chama de força-peso, porque qualquer corpo próximo à superfície sofre é acelerado em direção a esse planeta. Então você tem uma aceleração gravitacional. Existe um campo gravitacional. Você tem um objeto e deixa ele cair. O que está acontecendo é que esse objeto está caindo porque existe uma força gravitacional, que é a força-peso, atraindo ele para o centro da Terra. Então existe um corpo maior que exerce essa força, que é o nosso planeta, tudo bem? Então, o peso, ele tem algumas características importantes que vale a pena lembrar. Por exemplo, se você está em algum lugar próximo à superfície da Terra, aqui é o centro da Terra, aqui é a massa da Terra, e esse corpo tem uma certa massa m minúscula. Então ele vai ser atraído, porque existe um campo gravitacional, através de uma força, vou chamar de força-peso, chamar de P, e por existir um campo gravitacional, a gente define a aceleração da gravidade. Né? No caso da aceleração da gravidade da Terra, é aproximadamente 9,8. Okay? Então, o peso, se você calcular o peso de um objeto, você leva em conta o valor da aceleração da gravidade, que a gente chama de G. Então, o peso é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade daquele determinado planeta, no caso aqui da Terra. Então, você tem o P na fórmula, né? P é a força-peso, medida em newtons. Você tem a massa, que é a massa do corpo, em quilogramas. Isso aqui no sistema internacional, ok? E G é a gravidade local, é a gravidade do planeta. Se você estiver na Lua, você vai usar a gravidade da Lua. Se você estiver em um determinado planeta, você vai usar a gravidade daquele local. Então, peso é a massa vezes a gravidade. Essa é a fórmula do peso. Muito bem, algumas características são importantes lembrar com relação ao peso. Algumas propriedades. Por exemplo, o peso é a força exercida pelo planeta. Então, na verdade, quando você diz que essa bola ela tem um peso, né, na verdade o peso é exercido pela Terra, pelo planeta Terra. Então, ou seja, não pertence ao objeto que está sofrendo a ação desse peso. Então, o peso você calcula para aquele determinado local e é a força exercida pelo planeta, e não uma força que o objeto possui, ok? Então, força exercida pelo planeta, o peso, ele depende da gravidade local, então o peso muda de um local para outro. E se você estiver em outro planeta ou num satélite natural, como a Lua, a gravidade é diferente, então o peso vai ser diferente também. Então o peso depende da gravidade do local. Outra coisa característica do peso, que é a força-peso. Ela tem direção vertical, sempre direção vertical, né? E sentido para baixo. No caso assim, ele aponta para o centro da Terra. Então esse peso tem sempre direção vertical,
apontando para o centro da Terra. Ou seja, em qualquer lugar que você esteja, em relação à superfície da Terra, existe sempre o peso, né, no sentido vertical, apontando para o centro da Terra. Em qualquer posição que você esteja na superfície, ok? Apontando sempre para o centro da Terra. Então essas são algumas características importantes que você tem que saber sobre a força-peso. Lembrando, é uma força, ok? Isso é importante porque agora a gente vai falar sobre massa. A massa, diferente do peso, a massa é uma grandeza escalar, ou seja, basta o valor da massa e a unidade de medida, por exemplo, quilograma, e você consegue determinar essa grandeza chamada massa. Então, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, quantidade de átomos que um corpo possui. Então, a matéria que um corpo tem, e quando você mede essa quantidade, a gente diz que isso é a massa do corpo, ok? Quantidade de matéria. A massa, diferente do peso, que muda com a gravidade, a massa não. A massa é constante, ok? Se você estiver na Lua, se você tem 80 quilos aqui na Terra, se você for para a Lua, você também vai ter 80 quilos, que é a sua massa, na Lua também. A sua massa não vai mudar. Então, a massa é constante, é uma grandeza escalar, ela não depende da gravidade. Como o peso é uma força que depende da gravidade local, o peso muda com a gravidade, a massa não. A massa não depende da gravidade, tudo bem? E a massa, né, medida em quilogramas, no sistema internacional, ela é medida numa balança. Então, para você medir a massa, você usa uma balança, tudo bem? Existe um aparelho que mede peso, que é uma força, chama-se dinamômetro, tá? Existe uma espécie de... não deixa de ser uma espécie de balança graduada em newtons. Mas, especificamente para massa, se você quer medir sua massa, você usa uma balança que mede a sua massa. Então, isso são as características da massa. Grandeza escalar, e ela não depende da gravidade. Diferente do peso, que é uma força, ela é uma grandeza que depende da gravidade local. Tudo bem? Ela muda de um local para outro. Então, com base nesses conceitos, a gente vai calcular o peso, né? Ainda calcular o peso, já que a gente já tem a fórmula aqui. A gente tem a fórmula do peso. E a gente vai imaginar, por exemplo, uma pessoa com 100 kg. Essa aqui é a massa da pessoa, massa, chamada de M, com 100 kg de massa. Então, qual é o peso de uma pessoa com 100 kg? Tudo bem? 100 kg, lembrando, 100 kg é a medida da massa, a medida numa balança. Agora, o peso de uma pessoa é calculado com essa fórmula, ok? Então, vamos lá. O peso de uma pessoa na Terra, que tem gravidade de aproximadamente 9,8. Então, a gente vai pegar a fórmula e calcular o peso de uma pessoa que tem 100 kg aqui na Terra, ok? Então, o peso dela... Como o peso é uma força medida em newtons, você vai ver um resultado que ele não está acostumado. A massa da pessoa é 100, aqui na Terra, 100 kg, M é a massa, e a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, aqui na Terra, qualquer objeto, se você deixa ele cair, ele vai cair com a aceleração de uma gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração de um objeto que cai livremente aqui na Terra, ok? E aí, quando você faz essa conta, você calcula o peso de uma pessoa que tem 100 kg de massa, 100 vezes, aí vai dar 980 newtons, ok? Esse aqui é o peso de uma pessoa aqui na Terra, com 100 kg. Então, 100 kg é a massa e 980 newtons é o peso dessa pessoa aqui na Terra. Tá bem? Agora vamos calcular na Lua. Na Lua você tem uma gravidade menor, a aceleração da gravidade é menor. Na Lua a aceleração é 1,6 aproximadamente metros por segundo ao quadrado, ou seja, um objeto cai com aceleração menor na Lua, né? Enquanto que aqui na Terra é 9,8, na Lua é 1,6, a aceleração é menor. E aí, qual é o peso de uma pessoa com 100 kg na Lua? Vamos fazer a mesma conta, peso, massa vezes gravidade. Então, na Lua, a massa da pessoa continua a 100 kg, porque, como eu falei, a massa é constante, a massa não muda, a massa é a quantidade de matéria do corpo, então não muda. A gravidade da Lua é 1,6,
E quando você faz essa conta aqui, o peso que você, de uma pessoa que 100 quilos vai ter na Lua, o peso dela, multiplicando aqui, vai dar 160 newtons. A gente percebe que o valor é menor que o peso aqui na Terra, para a mesma pessoa de 100 quilos. Então você tem um peso menor lá, uma força gravitacional menor, e é por isso que na Lua você tem que acrescentar peso na roupa do astronauta para você se manter na superfície, senão você sai flutuando, tudo bem? O peso é menor. E em Marte você tem uma gravidade, esses valores são tabelados, então você tem aproximadamente o valor da gravidade em Marte, que é bem menor que na Terra. A Terra é 9,8 e Marte é 3,7. Então o peso de uma pessoa em Marte, com 100 quilos, peso é a massa de uma pessoa de 100 quilos vezes a gravidade de Marte, que é 3,7. Então o peso de uma pessoa de 100 quilos em Marte será, a gente coloca aqui a massa da pessoa, 100 kg, que é constante, vezes a gravidade de Marte, que é 3,7. Fazendo essa multiplicação do peso de uma pessoa em Marte, 100 vezes 3,7, que é a gravidade, vai dar 370 newtons. Lembrando que peso é uma força e medida em newtons, ok? Então a gente percebe que o peso de uma pessoa em Marte é menor que o peso de uma pessoa aqui na Terra, para a mesma quantidade de massa, 100 kg, ok? O peso é menor porque a gravidade em Marte é menor que a gravidade aqui na Terra, ok? Agora, vamos pegar a mesma pessoa com 100 kg de massa, 100 kg, medido na balança, e a gente vai calcular o peso dessa pessoa em outro planeta. Por exemplo, um planeta gasoso como Saturno, que tem uma gravidade maior que da Terra, 10,4 metros por segundo ao quadrado. Então o peso de uma pessoa de 100 kg em Saturno, peso é a massa vezes a gravidade local. Então o peso vai ser, a massa da pessoa é 100 kg, a mesma pessoa, vezes a gravidade de Saturno, 10,4, esse valor é tabelado, ok? E aí multiplicando 100 vezes 10,4, a gente vai obter um peso da pessoa em Saturno de 100 kg. O peso vai dar 1040 newtons, ou seja, um valor bem maior que o peso de uma pessoa aqui na Terra. Tudo bem? Porque a gravidade em Saturno é maior que da Terra, 10,4 metros por segundo ao quadrado. E, finalmente, a gente vai pegar outro planeta gasoso, que é Júpiter, na verdade o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, que tem uma gravidade muito maior que da Terra. Então, a gravidade da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a gravidade de Júpiter é 24 metros por segundo ao quadrado, bem maior. Então, o peso é a massa da pessoa vezes a gravidade local. Então, o peso de uma pessoa que tem 100 quilos aqui na Terra, 100 quilos, vezes a gravidade de Júpiter, que é 24, fazendo essa conta, multiplicando, a gente obtém que o peso de uma pessoa de 100 quilos de massa em Júpiter vai dar 100 vezes 24, vai ficar 2.400 newtons, bem maior, né? Maior que todos os outros locais que a gente calculou. Ou seja, o que a gente tira daqui de informação que a gente já tinha falado aqui no começo da aula? Tudo bem? Que o peso, ele muda. Ou seja, uma pessoa de 100 kg, né, medidos na balança, a massa, uma pessoa de 100 kg tem pesos diferentes dependendo do local que você calcula o peso. Porque o peso é uma força e o peso depende da gravidade local. Então o peso de uma pessoa com 100 kg aqui na Terra é 980 newtons. Na Lua é 160 newtons. Em Marte é 370 newtons. Em Saturno é 1040 newtons. E em Júpiter, que é o maior planeta, o peso dessa mesma pessoa é 2.400 newtons. O peso varia com a gravidade local. O peso não é uma característica do corpo, é uma característica do local onde você está calculando esse peso. Então, depende do planeta, né? Ou do satélite, no caso aqui da Lua. E enquanto que a massa não, a gente percebe que a gente usou o mesmo valor de massa, né? Então a massa é constante. A gente usa a mesma massa para o mesmo corpo em qualquer local, em qualquer planeta, porque a massa não varia. O que varia é o peso, porque o peso depende da gravidade.
E a gravidade ela é diferente em cada planeta do sistema solar, inclusive no satélite natural que é a Lua. Tudo bem? Então fica essas duas informações, a força-peso e a massa, que é uma grandeza escalar. Ok?